Opa, e aí? Galera, eu tenho certeza que todo mundo já viu a demo do Harumasa, né? Onde ela mostra um pouco do passado dele e o que ele sofre diariamente. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre algumas teorias e mostrar coisas interessantes que talvez você não percebeu durante a demo. Para começar, como já sabemos, o Harumasa sofre de uma doença e por causa dela ele tem que tomar vários tipos de remédios diferentes todos os dias e fazer exames recorrentes. A gente pode ver um pouco melhor no seu próprio motor, onde ele é literalmente um recipiente para guardar comprimidos. No inglês, a doença que o Harumasa tem é chamada de Ether Amplitude Decline Syndrome, onde traduzindo para o português seria algo como síndrome da perda de aptidão etérea. Se levarmos ao pé da letra o nome da doença, ela faria com que a pessoa perdesse aos poucos a resistência que ela tem ao éter, possibilitando que a pessoa acabe virando um etéreo mais fácil ainda do que as pessoas normais. E nós podemos ver que ele já trata dessa doença desde bem novo, desde criancinha. E nessa arte nós podemos ver uma coisa bem especial. Se repararmos, o médico que está cuidando do Harumasa, quando criança, ele veste uma bandana do mesmo jeito que ele hoje em dia veste. Ou seja, a bandana que ele usa seria um presente desse médico. Mas, se você é tão próximo de uma pessoa ao ponto de dar um item que ela usa até depois de mais velha, por que ele estaria escondendo uma seringa nas costas? Isso não seria trair a confiança da pessoa, talvez? Ou ele planejava fazer alguma coisa com o Harumasa sem ele saber? Se nós notarmos, na demo do Harumasa, ele esconde marcas de furos de seringas no seu pescoço. E, mais à frente da demo, nós vemos ele sendo furado por uma seringa com um líquido verde nela. Mas a questão é, por que ele está sofrendo desses experimentos, né? Porque isso com certeza não é um tipo de tratamento normal. Isso é com certeza um experimento. E quem fez esses experimentos nele? Por enquanto, nós só temos um suspeito, que é o próprio médico. E eu tenho 4 teorias sobre o que exatamente eram esses experimentos que o médico estava fazendo com o Harumasa. A primeira seria que o médico é algum tipo de parente do Harumasa, um pai, um tio, um irmão mais velho, alguém que faria sentido dar um item precioso a ele, onde ele usaria até hoje, anos depois. E os experimentos que ele fazia no Harumasa não eram experimentos malignos, mas sim para tentar curar a doença que o Harumasa tinha, já que se ela continuasse, uma hora o Harumasa talvez fosse se transformar em um etéreo muito mais cedo e com mais facilidade do que uma pessoa normal, mesmo ele estando dentro da esfera negra por acidente ou entrando lá por querer. Mas, como eu disse mais cedo, na parte da demo que ele é injetado com outra seringa, um líquido verde, nós podemos ver que não deu certo, por assim dizer, a cura. Tanto que até hoje em dia ele ainda sofre e aparentemente ele acabou matando alguém. E talvez esse alguém seja o próprio médico, um parente dele, ou alguém que ele confiava muito. Então ele pegou a bandana como um gesto de carregar essa pessoa com ele mesmo. A segunda teoria falaria que os experimentos que foram feitos no Harumasa não foram feitos só nele, em sim em uma série de outras crianças que também tinham essa doença, ao ponto de tentar curar a doença. E isso se dá em base que no final da demo o Harumasa ele recebe uma mensagem com a seguinte frase: parabéns por ter persistido até agora. Isso significa que ele talvez fosse um dos experimentos que conseguiu sobreviver. Ele está persistindo, ele não está vivendo, sabe? A doença talvez esteja se alarmando, talvez ela estivesse pior, aí agora está um pouco mais contida, tanto pelos experimentos, tanto dos remédios que ele toma. Mas mesmo assim, era para ele ter morrido, como as outras crianças que também participaram do experimento, talvez. Então, ele ainda pode estar sendo vigiado, tendo em vista que tem um diálogo de um guarda da seção 6 falando que enviaram um drone para tentar pegar filmagens do Harumasa. Então talvez quem fez os experimentos nele seja o próprio governo e estejam de olho para ver o que acontece com ele. A terceira teoria seria que, na verdade, os experimentos não eram feitos para curar a doença, como nas outras duas anteriores, mas sim para evoluir, assim dizer, o ser humano a outro patamar, fazendo uma mistura entre um humano e um etéreo, visto que na demo, na fase de transformação do Harumasa, ele não terminou ela, ele não virou um etéreo, mas o seu olho teve uma leve alteração. Você vê que vindo do seu pescoço tem veias
rachaduras, por assim dizer, que estavam crescendo, mas elas acabam diminuindo. Então, elas foram contidas. Talvez o Harumasa foi um desses experimentos que, entre aspas, deu certo. Ele tá aguentando a energia de um etéreo dentro do corpo dele. Os remédios não são mais para controlar o nível de resistência dele ao éter, mas sim para evitar que ele se transforme completamente em um etéreo. Ele já, entre aspas, é um. A quarta teoria é uma teoria que eu mesmo pensei. Se você reparar em muitas obras, sejam animes, jogos, filmes, sempre tem um personagem que é uma cópia ou uma forma artificial de outro personagem. O exemplo que eu consigo pensar agora seria, por exemplo, o Godzilla e o Mechagodzilla, sendo uma cópia feita por humanos para imitar o Kaiju. E onde eu quero chegar com isso é que, e se o Harumasa foi usado como um experimento para fazer uma cópia da Sunbringer? Pra quem não sabe, Sunbringer é uma das Void Hunters que aparecem no vídeo conceitual do ZZZ. O que eu quero falar é tipo, e se eles pegaram crianças com essas doenças, né? A doença de perca de resistência ao éter, né? Uma desculpa pra, vamos te dar um tratamento. Mas eles acabam usando elas para experiências. Já que elas já têm um fraco com éter do que pessoas normais, elas talvez possam reverter isso para fazer de um jeito diferente. O que eu quero dizer é que talvez eles estejam tentando fundir um etéreo a um ser humano. Se você reparar, a Sunbringer, ela tem olhos de cores diferentes, o amarelo, laranja, dourado, mais ou menos, e o outro um azul. E o Harumasa, quando criança, ele estava com o mesmo olho. E durante o trailer da versão 1.4, podemos ver ele novamente com esse olho em azul. Então, por exemplo, se o Harumasa ele é para ser, né, essas crianças que foram usadas como experimento, eram para ser cópias, entre aspas, feitas para superarem ou terem poderes parecidos com a Sunbringer, isso significa que a Sunbringer talvez seja a forma natural de se fundir com o etéreo. Talvez quando ela era criança, ela tenha caído em uma esfera negra, acabado absorvendo éter demais, só que em vez dela virar um etéreo, ela conseguiu conter aquilo e guardar o poder dentro dela, e acabou se fundindo com o etéreo e virou uma versão natural dessa evolução, por assim dizer, que eu disse na terceira teoria. E talvez eles tenham pegado essas crianças para fazer isso, tentarem fazer novas Sunbringers, já que como ela é uma Void Hunter, isso significa que ela é uma das pessoas mais poderosas que a gente tem na Terra, já que ela teve que fazer feitos incríveis contra as esferas negras. Além de que, talvez, ela mesma esteja financiando esses trabalhos, já que ela é a dona da empresa que criou os Bang Bulls e todo mundo usa Bang Bull, então ela é muito rica. Mas eu vou fazer um vídeo depois dessa de teoria sobre a própria Sunbringer depois. Bom, essas teorias que eu falei até agora eram as teorias sobre os experimentos que eles eram exatamente, mas eu tenho mais uma teoria que eu quero comentar hoje, que é a teoria sobre o próprio Harumasa ser um etéreo e não mais um ser humano. Durante a demo, as primeiras cenas a gente pode ver o Harumasa no meio da cidade, com as pessoas chamando ele de assassino, de monstro, enquanto ele entra em uma crise, falando que não foi ele. Mas e se na verdade foi ele sim? Na primeira teoria, eu falei sobre o experimento que talvez tenha dado errado e ele tenha matado alguém, talvez um médico, e ele não virou um etéreo como nas outras. Ele não terminou a transformação, né? Ele tava se contendo. Mas e se na verdade ele não conseguiu se conter e ele realmente virou um etéreo? Na cena que a gente pode ver ele se olhando no espelho, por uma fração de segundo, nós podemos ver um Thanatos no reflexo do vidro. E no final, quando ele tá indo salvar aquele garotinho dos outros etéreos, ele se transformou em um Thanatos de novo. E se na verdade ele realmente virou um etéreo, acabou matando o médico que cuidava dele, né, alguém que ele gostava, só que por causa dos experimentos, dos remédios e talvez até da própria força de vontade dele, ele conseguiu voltar a ser humano, ou quem sabe, pelo menos só na aparência. Bom,
esse foi o vídeo de hoje. O que achou das minhas teorias sobre o nosso menino Harumasa, sobre os experimentos? É um tipo de vídeo novo que eu quero tentar trazer aqui, falar algumas coisas, algumas teorias de personagens, do jogo. Eu já tenho algumas outras escritas que eu já tô começando a continuar elas, que elas estão bem básicas, aí eu tô fazendo um roteiro. E eu espero postar bastante delas aqui, além de começar também a postar algumas gameplays, talvez, e outras coisinhas que eu tô preparando pra vocês. Eu só queria agradecer por assistir até aqui. Clica em um desses dois vídeos que tá aparecendo aqui dos lados, deixa o like, se inscreve no canal, se gostou compartilha com um amigo seu e fica ligado pra quando a 1.4 chegar, a gente vai ter bastante vídeo aqui no canal, tanto o guia do próprio Harumasa, tanto o guia da Miyabi e algumas coisas, como eu disse, eu estou preparando. Então, fica ligado, ativa o sininho também, não pode esquecer, e falou!